Só isso, só. Tocando forrozão aí no PC. É o PC, né? Forrozão do DVD. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar mais uma EBD. Vamos colocar em pé e começar cantando a nossa música temática que fala sobre nos motivarmos a estar aqui todo domingo para aprendermos boas novas de Cristo, de Jesus, porque Ele é o nosso exemplo de vida. Ele deixou todo o seu legado, todo o seu exemplo, seus discípulos, para que pudéssemos aprender através deles até hoje e pudéssemos ter uma vida melhor em Cristo e que agrade a vontade de Deus. Por isso a importância da EBD, da Escola Dominical, também os domingos à noite, a cada culto que estamos aqui para aprender mais da Palavra de Deus. Vamos cantar? Somos todos alunos da escola, a Palavra de Deus a estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir em respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Ó, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua presença, nesta manhã aqui, Pai. Te agradecemos pelo clima, porque sabemos que muitos lugares têm dificuldades, mas nós podemos estar aqui na Tua casa, te servindo, te louvando
e também possamos aqui aprender mais a Tua palavra essa manhã. Que o Senhor possa tocar nos corações de cada um que está aqui e também que o Senhor possa trazer em segurança aqueles que ainda estão vindo ou também aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa tirar as dificuldades, empecilhos ou a má vontade ou às vezes dificuldades que os impedem de chegar até aqui, ó Pai, para que todos nós possamos aprender cada vez mais a Tua palavra, Pai. Usa também os professores hoje aqui, essa manhã, que possamos continuar aprendendo mais de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir para as salas? Bom dia a todos. Depois de um bom tempo aí sem usar o púlpito, né? Tá até estranho, tem que ficar perguntando até que hora que começa, e termina, né? Estamos acostumados aqui, ficando 10 anos aqui, agora de repente, né, a gente dá esse tempo de intervalo, a gente fica meio desnorteado. Muito bem, que bom ver os irmãos. E nessa manhã, a nossa proposta é estudarmos a palavra do Senhor. E aí, com isso, espero que a gente aproveite o melhor possível esse tempo na casa de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 42. Nós vamos ver o Salmo número 42. Salmo número 42. Ele é composto de apenas 11 versículos. Nós vamos lê-los. E aí, se você puder prestar atenção ao texto, um texto valioso, e aí para aquilo que nós vamos falar nessa manhã. Salmo 42, verso 1 ao 11. Diz assim como o servo brama pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia dia e de noite, a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela porção da tua palavra lida. E nessa manhã rogamos ao Senhor que o Senhor fale conosco, ensina-nos pela tua palavra, que o teu Santo Espírito encontre corações disponíveis para ouvir do Senhor, da tua palavra e edificar nossas vidas. Assim colocamos na tua presença e nas tuas mãos nesse momento, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, esse texto que nós lemos, o Salmo 42, né, parece meio um chororô, né, uma lamúria
deixa eu só marcar aqui, parece um choro constante, uma lamúria. E aí, primeiramente, para dizer que eu não estou aqui para derramar minha alma ou chorar, e nem foi porque eu chorei a noite inteira esse texto, não, né? Mas apenas uma reflexão sobre esse texto. Aí o texto fala, parece que a pessoa está chorando o tempo todo. Bom, só eu quero aproveitar nessa manhã, eu vou falar sobre uma expressão que está nesse texto, e a expressão que você viu aí nesses versículos do Salmo 42 é a expressão alma abatida. É exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar nessa manhã. Primeiro, deixa eu só fazer uma introdução sobre esse salmo, uma explicação rápida sobre o salmo. O Salmo 42 foi escrito por alguns homens chamados filhos de Corá. A família de Corá foi famosa lá no passado, no Antigo Testamento, no começo, 400 anos antes, os antecessores deles criaram uma grande confusão, né? E foram mortos. Mas os filhos de Corá continuaram. E desses filhos, as gerações seguintes, desses surgiram estes aqui, filhos de Corá, que escreveram vários dos salmos. Esses filhos de Corá, apesar de todo o sofrimento e até da traição que os seus pais do passado, né, muitos anos antes, tinham cometido, eles decidiram que, apesar de tudo, serviriam ao Senhor como serviam. Eles eram partes do louvor do templo em Jerusalém e também faziam parte da operação do porteiro, portaria da igreja. Então eles tinham tarefas, envolvimento constante na obra do Senhor. Esses são os autores, ou seja, os homens, não os autores, na verdade a vida inteira o autor é o Espírito Santo, né? Mas aqueles que Deus usou para que escrevesse essas palavras, esse salmo como 42 e outros. Muito bem, quando você olha a proposta do salmo, fica parecendo, né, que há uma certa contradição dentro dele. É como se os versículos, né, ora falasse que está tudo bem, ora falasse que está tudo mal, e ora colocasse Deus na jogada, como se Deus não tivesse. Fica parecendo que Deus teria sido fiel um dia e infiel no outro, né, e que a situação era boa num dia e ruim na outra. Quando nós lemos esses 11 versículos mais apressadamente, fica parecendo uma grande contradição, como se o salmista não soubesse, afinal de contas, se posicionar diante dessa realidade. Mas, na verdade, quando você vai tentando e olhando melhor esse texto, ele revela algo que é o que nós vamos tratar nessa manhã, não, na verdade, falhas de Deus ou as eventualidades do dia a dia, mas sim a perspectiva daquele que olha para os fatos. Ou seja, a maneira como nós olhamos para Deus, ou a maneira como nós olhamos para os problemas ou para o nosso dia a dia, é que faz ou que leva a essa mudança de resultados, de avaliação. É como se um dia fosse bom, outro ruim, né? A gente se cumprimenta todo dia dizendo bom dia, né? Às vezes a pessoa fala bom dia nada, está tudo ruim, né? E a gente tem essa perspectiva de avaliar as coisas diante das circunstâncias e até mesmo da nossa relação com Deus. Muito bem. Quando a gente olha os problemas e a gente se deixa bater, né, nós começamos a viver como esse salmista disse. A gente vai lá embaixo, né? Lembra aquela história que a gente chega, e aí como é que está tudo ruim, né? Hoje eu estou meio para baixo. A gente costuma dizer isso, a gente está meio para baixo, porque a nossa perspectiva, o nosso olhar está focado nos problemas, nas circunstâncias, nas dificuldades. E aí a gente se esquece de deixar os nossos olhos focados no Senhor, que Ele continua sendo fiel todos os dias, amém? Tem uma expressão que a gente encontra em muitos carros, né? Deus é fiel. Eu sempre gosto de pensar quando eu vejo isso, né? E você é fiel com Deus, né? Porque Deus nunca deixa de ser fiel, amém? Deus é sempre fiel. Os nossos olhares, muitas vezes, se distanciam de Deus e da sua fidelidade, e assim, nessa perspectiva mudada, as coisas parecem ruins. Nós temos que lembrar que Deus nunca falha, e o amor dele por nós jamais acaba, amém? Se você acredita nisso, já começa aqui uma resposta desse estudo nessa manhã, né? Afinal de contas, Deus jamais falha, Deus é sempre fiel, e o seu amor por nós nunca falha. Muito bem, aí o salmista, quando ele volta os seus olhos para o Senhor, aí ele sente de esperança e de alegria, né? Bem, esses altos e baixos da vida, e da vida cristã, ou da vida de qualquer um, é o que nós queremos falar um pouquinho nessa manhã. Eu quero destacar algumas expressões desse salmo, para a gente poder pensar um pouquinho, né? Veja aí como você, a partir desses versículos, deixa aberto aí o Salmo 42, vamos destacar aqui algumas expressões que provam que o salmista estava realmente vivendo uma alma abatida. Veja aí o verso 3, só pensar algumas expressões para a gente ver como de fato acontece. O verso 3 fala assim, que ele tinha só lágrimas, tá vendo? A primeira expressão, as minhas lágrimas
E ainda diz que ele se alimentava de lágrimas e nem se alimentava direito. Ou seja, ele está dizendo aí que parou até de comer. Você já ficou sem comer porque está com problema? Ah, não vou nem comer, eu não quero almoçar, não quero jantar, tá cheio de problema na cabeça. Tem gente que não come, não bebe, não dorme, né? Por causa dos problemas, né? Claro, problemas, né? Os problemas tiram até aquela apetite, né? Inibem nosso desejo de viver a vida naturalmente. O verso 3, o salmista está dizendo disso, né? Que nem dormia, nem comia dia e noite. O verso 4, ele fala que as lembranças faziam com que a alma dele se derramasse. Olha, isso é quadro de gente que está abatido, né? A gente está aqui procurando, sabe, igual o médico que chega, você pergunta, o doutor vem, e aí, o que você tem? Fala, tem isso, então, aqui a gente vai buscar isso. E aí, salmista, o que você tem? Ele está dizendo que chorava o tempo todo, não comia direito. O verso 4, que ele fazia com que as lembranças viessem, e aí fazia sua alma derramar. O verso 5 dizia que a expressão principal é alma abatida e perturbada, ou seja, ele estava vivendo uma vida de perturbação. No verso 7, a expressão que tem no começo diz assim, um abismo chama outro abismo. Sabe aquele negócio? Estou no buraco, né? Do buraco para outro buraco, né? Até que vai para um buraco de 7 palmos. A perspectiva é que a coisa estava tão ruim que era de um buraco para outro. Não é do buraco para cima, mas do buraco para baixo. E mais. E a última expressão diz assim, e muita onda tempestuosa, a expressão vagas, aí, as ruas vagas, é tempestade no mar. Ou seja, é como se houvesse uma tempestade passando pela sua cabeça e pela sua vida. E o verso 9 diz aí que ele tinha uma sensação, eu estou aqui, né, esclarecendo um pouquinho o salmo, mostrando que a sensação é como se Deus tivesse abandonado ele, Deus se esqueceu de mim. A impressão que ele tinha é que Deus havia se esquecido dele, né? Que ele estava sozinho e que só tinha gente inimiga, né? Os seus opressores, né? Ali olhando para ele, lamentando. Ele lamentava por causa desses inimigos à sua volta que o oprimiam. E o verso 10, uma expressão física de dor, dizendo que havia dor nos ossos por causa dessa opressão. Já ficou doente por causa de problemas emocionais? A gente dói até os ossos, né? Por causa de problemas emocionais. Quando a gente faz uma leitura, portanto, dessas expressões, desses poucos 11 versículos, o diagnóstico que nós damos é o quê? Esse cidadão está doente, né? E que doença é essa? A doença da alma. Alma abatida. É exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Uma alma doente, uma alma abatida. Antes vamos entender o que é alma. Tem gente que entende errado o que é alma, né? A gente chama a esposa de, ô minha alma. Não sei se vale a pena isso, né? Não sei se é bem o caso, né? Mas a alma é aquela parte imaterial nossa, né? Que alguns da ciência dizem como se ela não existisse. Lá em Gênesis capítulo 2, quando o homem foi criado, colocou dele alma vivente, né? O fôlego de vida. Mas evidentemente nós sabemos que um dia quando o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, serão arrebatados aos céus o quê? As suas almas, né? Quando você morre, a sua alminha sobe para o céu, né? Afinal de contas, o que é alma? A alma é a nossa essência, é aquilo que nós somos. Tanto que um dia, quando nós morrermos, né? Pode ser hoje, espero que não, né? Mas se for hoje ou amanhã, o que seja, o dia que seja, se você é salvo pelo Senhor Jesus, naquele momento fica o corpo, o espírito volte a Deus que o deu, como diz em Eclesiastes 12, e a alma vai imediatamente à presença do Senhor. Engraçado, é a alma só, não vai o corpo, não vai a parte do espírito, que é o fôlego de vida, mas a alma, porque a alma é o resumo do que você é. Sem essa carcaça bonita que você tem, ó, eu elogio já de cara, né? Sem essa carcaça linda e maravilhosa que você tem, ou feia para alguns, né? A história é assim, você essencialmente é a sua alma. Ela e a alma é por intermédio da nossa alma do homem, a alma do homem, que nós temos intelecto, a nossa inteligência, o nosso sentimento e emoções são desenvolvidos, e a nossa vontade, nossa vontade própria. Viu aquela expressão livre-arbítrio? Está na nossa alma. São essas relações diretas que estão envolvendo a nossa alma. E é através dessa decisão pessoal de livre-arbítrio da sua alma, que, por exemplo, nós permitimos que o nosso lado espírito do homem, se conecte com o Espírito do Senhor. Ou essa conexão espiritual se dá por uma decisão da alma, e aí o espírito humano com o Espírito do Senhor se conectam e recebemos do Senhor. Somos sujeitos a Deus através do Espírito, mas a alma é quem toma a decisão. Vai lá, espíritos, conecta, liga na tomada com Deus e a conexão existe. Então, entendendo o que é alma,
Portanto, a alma é o centro de nossas decisões emocionais, de nossas decisões, da nossa racionalidade, das nossas emoções e das nossas decisões de vontade. E o que é uma alma doente? Afinal de contas, se isso é alma, como uma alma fica doente? Dá para pegar e dar um murro na alma? Não, não dá, porque ela é uma parte imaterial, né? Não é visível, não dá para colocar a mão. Ninguém vai falar assim, eu vou segurar a alminha desse que está morrendo. Não, não dá para segurar. Tanto se você ficar perto de alguém que está morrendo, se você olhar assim, você não vai ver a alminha saindo. Não dá para ver. É imaterial, é espiritual. Mas a nossa alma, ela pode ficar doente. E estando a alma doente, ela pode contaminar todo o seu ser. E muitas vezes nós estamos doentes porque se torna um reflexo da doença que nos abate a nossa alma. Muito bem, esse abatimento da doença se dá quando? Quando que uma alma fica doente, afinal de contas? Quando está muito frio e ele fica resfriado e a alma fica doente? Não. Será que porque ela engasgou, né, comeu um negócio que não devia e ela tropeçou na alma, não fica doente por esses motivos triviais da vida? Mas ela fica doente, a nossa alma sim adoece quando nós colocamos a perspectiva, o nosso foco nos problemas, nas circunstâncias, nas opressões, nos opressores, nas dificuldades. Então, onde está a base da doença da alma? Qual é a base da doença da alma? Você, exatamente, se distancia de Deus e olha para as circunstâncias, os problemas e as opressões. Então, quando isso ocorre e nós ficamos com a alma abatida, adoecida, nós nos tornamos como? Qual é o resultado de alguém que fica assim? A gente fica mais sensível, né? Já viu, você chega, não sei, e aí a pessoa está chororou, qualquer coisa, né? Você contou uma piada, a pessoa está chorando, né? É alguma coisa em relação à alma, são aqueles sintomas mais visíveis, aparentemente, né? Ou a gente se torna mais frágil, vulnerável, e aí nós temos uma série de doenças, sintomas, por conta da alma abatida, e que a ciência chama isso de quadros psicopatológicos. E aí, nessa manhã, não quero criar palavras difíceis, né? Eu quero falar sobre alguns sintomas que nós chamamos de doenças, mas que, na verdade, na perspectiva aqui, eu quero mostrar que elas são apenas sintomas ou reflexos de uma só doença, a doença da alma. A doença da alma, ela leva a sintomas tais quais depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pânico, angústia, a história da baixa autoestima, transtornos de humor, fobias, ou seja, estas que são chamadas de doenças, na verdade são apenas um reflexo da doença da alma. Então hoje aqui nós vamos fazer um consultório, já pensou? Falar de doença. Espero que ninguém seja doente, ninguém fique doente, né? Na verdade, isso aqui é um remédio para não ficar doente, né? Essa conversa é para a gente amadurecer o assunto, você não fique doente, né? Eu espero que você esteja bem, alegre, né? Nada vulnerável, nada sensível, né? Mas a gente tem que pensar sobre isso, porque alguém não sabe o dia de amanhã, né? Ou você ou alguém ao seu lado, é importante estar preparado, segundo a palavra do Senhor, para lidar com essas circunstâncias. Você conhece alguém assim? Depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pânico, angústia, falta de baixa estima, transtorno de humor, fobia. Alguém conhece alguém assim? Você conhece todo mundo também, né? Você anda no bairro, pastor que conhece todo mundo aqui, né? Sabe tudo, garoto. Bom, eu espero que não esteja você nesse quadro, né? Mas sabe que esses tais sintomas da doença da alma, eles também trazem alguns sintomas físicos. Já viu aquela pessoa assim, fica com uma queimação no estômago, né? E às vezes não é porque comeu uma pizza à noite, pode até ser, aí é uma questão meramente orgânica, né? Uma má digestão. Mas pode ser que a situação está tão cheia de problema que começa a dar uma queimação, uma úlcera, né? A gente desenvolve uma úlcera. Uma úlcera já precisa ser um tratamento, né? Aquela gastrite. Às vezes é por conta de problema. Já ficou com problema e começou a ter dor no estômago? A dor no estômago, da úlcera, é resultado de um sintoma da doença da alma. E tem gente que vive assim. Tem gente que tem problema de pele, coceira, alergia, explode, isso e aquilo. Às vezes as reações
dermatológicos na pele, são em função de algum distúrbio que vem da alma, reage, muda o organismo, puf! É uma resposta a algo que está errado no organismo que vem da alma. Bem, o que leva alguém a ficar doente assim? O que pode o que pode causar algumas coisas básicas da vida, ou algumas causas naturais que a gente enxerga, ou circunstâncias, que podem nos levar a ter essa doença da alma por causa do foco errado. Primeiro, a gente pode citar aqui uma lista. Traumas de infância. Desde que cresce, está lá marmanjo, 60 anos, quase a idade do pastor Tomé, e aí já começa a chorar, porque eu era bebê. E aí tem gente que vai no consultório, não, você é assim, porque lá quando você era bebê, 60 anos atrás, seu pai falou bilu e devia ser blá blá blá, aí pronto, né? Está traumatizado o resto da vida, né? Porque não foi como o papai devia chamar, meu pai, o papai. E esse trauma da infância leva a pessoa descontente que está assim, né? Sofrido, 60 anos depois, porque alguém, né, não fez a sua mãe, a sua vontade pessoal. Tem gente que está assim por causa das frustrações, casou com a pessoa errada, que é claro, eu espero que nem seja o caso aqui, né? Porque em vez de casar, a gente tem que comprar uma bicicleta. Não sei, hoje até está na moda a bicicleta, né? Hoje tem menos gente casando e mais gente andando de bicicleta. Então, tem gente que errou, né? Não é brincadeira. Eu preferia estar casado e não ter bicicleta. Embora dá para casar e ter bicicleta também, né? Bem, frustrações da vida, algumas decisões, alguns complexos. Tem gente que se acha o pior dos seres humanos, né? Outros, por causa do seu caráter que não foi bem formado, de vez em quando, né? Se torna um tranqueira em algumas situações. As más companhias podem trazer podem levar a essa doença da alma. Ou, por exemplo, a perda, a morte de uma pessoa querida ou estimada, né? Às vezes a gente perde alguém que a gente ama e aquilo não desmonta, né? Faz com que a pessoa fique abatida além da tristeza natural. Estou dizendo aqui sobre aquela circunstância que leva a alma a ficar abatida. Tem gente que assim se coloca até pela perda de um bichinho de estimação, né? E aí, como diz, não devemos ser insensíveis, né? Tem gente que pega o animal e se transforma, e esse abatimento da alma demole aquela pessoa. Outros estão assim porque perdeu o trabalho. Eu sei que a vida é tão difícil, né? E perder o trabalho é uma perda significativa hoje na sociedade. E alguns, então, tornam a sua alma abatida porque perderam o seu vínculo de trabalho, o seu sustento. Outros traumas, outras circunstâncias, porque o divórcio aconteceu, né? Alguma pessoa se separa e aquilo faz com que a tristeza vá além e adoeça a alma também. Ou alguns que perderam o seu relacionamento de uma amizade, ou de namoro, ou mesmo da família, houve uma quebra no relacionamento com alguém e aquilo trouxe um abatimento da alma. Também podem ser, a causa da origem da doença da alma, pode vir por causa de questões espirituais. Existem ataques espirituais, opressões do nosso inimigo, né, que envolvem a nossa mente, que podem nos deixar abatidos em nossa alma. Ou podemos ainda citar como falta de dinheiro. Não vou nem falar que muito dinheiro muito dinheiro incomoda também, né? Fico pensando, tem gente aqui com tanto dinheiro que dá uma dor de cabeça, gastrite, né? A alma fica abatida. Mas tem gente que por pouco dinheiro também sente assim. Não sei se é o seu caso algum dia, né? Mas tem hora que começa a faltar dinheiro para comprar as coisas, dá um negócio ruim, dá um troço ruim assim, né? E pode chegar a alma. As finanças podem ser um problema. Ou o complexo, a pessoa, como já disse, inferioridade, sentimento de culpa. Puxa, eu queria ter resolvido diferente. Aquela culpa vai remoendo, gera um tal de remorso, que leva à amargura, e aquilo remói todo dia, pensa, sofre, e a alma está abatida por conta disso. Ressentimentos, falta de perdão, pecados ocultos não resolvidos, questões espirituais também levam à doença da alma. Bem, e quem está doente da alma quer fazer o quê? Afinal de contas, que tendências têm aqueles que estão com a alma abatida? Bom, o pior deles é suicídio, desejo de morte, não é assim? Tem gente que por causa de doenças da alma, depressão, ansiedade, qualquer uma dessas questões, está querendo morrer. Eu quero morrer, não mais, né? Aí você começa a conversar com uma pessoa, não, eu quero morrer, né? E a pessoa quer a morte. Outros simplesmente decidem abandonar a responsabilidade. Sabe aquele negócio, chutar o balde e partir, né? Vou chutar o balde, eu não estou nem aí, virar as costas e perna para quem tem. Abandone de responsabilidade, seja família, negócio, trabalho e outras questões.
Outros, como consequência, vão para o uso de algum entorpecente, alucinógeno, as drogas, ou mesmo a questão da sexualidade, acabam vivendo uma vida de sexo descontrolado. Podem, esses casos, serem reflexos de uma alma doente. Fuga, diversas formas. Falta de ânimo, sabe, não estou com vontade de comer, não estou com vontade nem de tomar banho, nem de sair de casa. Tem gente que não tem problema da alma, mas não quer tomar banho também, né? Aí já é outro problema, né? É outra coisa, né? Tem gente que não quer tomar banho nunca, né? Ainda tipo, a alma está boa, está supimpa, não quer tomar banho. Mas você não tomou ontem, mas e anteontem? Mas também está tudo bem. Aí já é um outro problema, né? Mas tem gente que está assim, que não quer tomar banho, vou dormir nada, vou ficar aqui. E aí fica, sabe aquele jururu? Abaixa a tromba lá no chão e fica arrastando por toda a casa por onde anda, chinelão, né? Aquela roupa que não troca faz 5 dias, passa, parece um mendigo fedendo na rua. Tem gente que está assim, né? Sintomas de uma alma batida. Tem uns que acabam se fechando, né? Evitam relacionamento, não quer conversar com ninguém, nem em casa, nem na rua, nem no trabalho, entra, sai, bicudo, volta, tal, não fala com ninguém. Tem gente que é assim, um mau humor. Você chega, bom dia por quê? Tá ruim para mim, né? E quase não fala, mas é igual a gente fala de algumas funcionárias públicas, né? Não é o caso da maioria que a gente conhece aqui, né? Mas então, sabe aquele negócio que você chega na repartição, e aí, parece um troglodita tratando você, né? Está acabando esse tipo de atendente, né? Funcionário público. Hoje está se tornando uma elite, né? Muito melhor, atendimento muito melhor, mas você chega num lugar, a pessoa te trata como se fosse um cachorro, né? E aí alguns até falam que é mal amado, mas às vezes é uma alma batida mesmo, né? A alma está lá doente, e aquilo é um reflexo da questão. E às vezes o marido chega em casa e está assim, né? Se fecha, não quer conversar com a mulher, chuta o cachorro, chuta a criança, né? E está assim, tipo um doido, a alma batida. Ou ainda aquele isolamento, a pessoa só quer ficar isolada, né? E aí você não vem, vem cá, estou no quarto, estou em casa, deitado, jururu, mordendo o travesseiro. Isso é um quadro de uma alma batida, né? E aí a gente, às vezes, tem gente que está assim lá no escuro, chorando. Está chorando por quê? Não, e às vezes não tem nada, um motivo real ali, aparente na hora, mas é a alma que está abatida. E aí as pessoas acabam desencadeando uma crise de choro, de tristeza, e que você não sabe nem por que ela está chorando. Nossa, depois de pintar esse quadro todo, rapaz, vamos embora daqui, né? Coisa triste, né, pastor? Vem aqui para falar só de coisa ruim, né? Só parece coisa ruim. Primeiro, a gente descrever a doença, a gente descrever de onde que é, como é que fica, como é que sai. Bom, mas, apesar de todas essas faces, a doença da alma, na verdade, tem apenas uma causa básica, uma razão principal, que é a perspectiva equivocada da vida. Quando eu falo perspectiva, é onde estão seus olhos. Afinal de contas, quando os seus olhos estão na direção errada, esta é a principal razão para que alguém tenha a sua alma batida. Ou seja, tirando os olhos de Deus e colocando em qualquer outra coisa, aí é a causa principal da doença da alma. O salmista, por exemplo, que nós vemos agora, ele dizia que a sua alma estava abatida, e ele via só os seus inimigos passarem, as ondas, as tempestades, e alguns diziam assim, Deus não existe, onde está seu Deus? E ele achava, Deus está longe mesmo. Começou a acreditar de que Deus estaria longe. Deixou de orar para o Senhor e a sua alma se abateu. Muito bem, é exatamente este o equívoco que leva a pessoa a ter a sua alma doente. E aí a nossa primeira pergunta nessa manhã é, onde está Deus na sua perspectiva de vida? Onde Deus está em seus olhares, naquilo que você olha e no seu olhar diário da vida? Em relação ao que você é e existe, onde está Deus? Onde você tem visto Deus na sua história? Recentemente eu ouvi um resumo de alguém, você vai encontrar na internet por aí, tudo quanto é Google da vida você vai encontrar, um resumo sobre esses 3 sintomas principais da doença da alma. Eu citei vários aqui, mas vou falar sobre 3, só como esse resuminho aí, depressão, estresse e ansiedade. E aí esse resumo dizia assim, depressão, excesso de passado. Pense bem, depressão é o excesso de passado. Estresse, excesso de presente. E ansiedade, excesso de futuro. Isso é curioso, né, essas expressões. Depressão, excesso do passado. Estresse, excesso do presente. E ansiedade, excesso de futuro.
É um resumo interessante, né? Mas tudo isso tem a ver com perspectiva, né? O que é depressão? É olhar demais para o passado. O estresse é olhar demais para o presente. E o que é ansiedade? É olhar demais para o futuro. Não são apenas posicionamentos do olhar em relação ao Senhor, são apenas sintomas de uma alma que está doente. Portanto, uma pessoa pode estar deprimida, estressada, ansiosa e tudo mais. Tudo porque a sua alma está doente, a sua perspectiva é equivocada. A depressão, que alguns querem colocar apenas como uma doença em si, eu entendo dessa forma como o reflexo de uma alma abatida, de uma alma que está doente. E aí então a depressão seria esse excesso em olhar para o passado, aquele passado não resolvido, sabe aquilo que ficou para trás, você não consegue resolver, não consegue perdoar, não superar, você não perdoa, não resolve, não trata, e aquilo fica te remoendo. Ou seja, Deus fora do seu passado, Deus não fez parte da sua história no passado. E agora a depressão é esse choro acumulado por questões que ficaram atrás e não foram resolvidas. E o que é estresse? O estresse é aquela atitude frenética do dia a dia, que a gente quer que o dia tenha 48 horas, né? Não só 24. A gente quer resolver tudo, né? E muitos afazeres, muitas ocupações, como se o dia dependesse só do nosso esforço. Não é assim? Por que uma pessoa fica estressada? Porque ela quer resolver tudo hoje. Tudo hoje. Ela acha que tudo depende dela hoje, para resolver hoje. Não é uma perspectiva errada? É Deus fora da minha realidade atual, do meu dia. Deus não está no jogo, depende só de mim. Eu sou o último homem, só eu que sou cuidar de mim, sem cuidar de mim. É o estresse, ou seja, uma perspectiva em que tudo vai depender do meu esforço pessoal. E a ansiedade? Não é a mesma coisa sobre o dia de amanhã? Não é apenas uma perspectiva de olhar para o amanhã e preocupar-se de maneira excessiva em tentar resolver e preparar o amanhã, como se não houvesse amanhã, né? E aí eu estou aqui, não, eu tenho que fazer porque amanhã, e que amanhã tem umas contas, amanhã tem um negócio, amanhã eu posso estar desempregado, amanhã eu posso estar sem casa, amanhã eu posso ficar doente, amanhã eu posso morrer. Não é assim? É viver hoje tentando resolver amanhã, né? E aí a gente começa a viver, eu não estou dizendo que a gente não pode se planejar, não deva se planejar, pelo contrário, mas é aquela perspectiva para a vida fria, humanista, matemática, é olhar para os números como tudo dependesse só de mim e não houvesse Deus na história. Já pensou se não tivesse Deus no amanhã nosso? Estávamos igual ovo, fritos, não tinha jeito. É um futuro sem Deus, e essa é a razão da ansiedade. Bom, quais são os efeitos espirituais de uma alma doente? Um alguém que está assim, doente na sua alma, como ele aparece na igreja? Como ele aparece diante de Deus? Bom, como a alma está doente, lembra sobre a alma, que é aquilo que desencadeia a ordem do Espírito se conectar com Deus? Olha, se a minha alma está doente, eu não vou querer me conectar com Deus, certo? Eu já vou começar por aí, desconectado com Deus. As crianças falaram sobre conectados com Deus esses dias, né? Então já começa aí a desconexão com os céus. E também não vai nada daqui para cima e não vem nada de cima para baixo. A desconexão absoluta. Linhas ligadas, celular desligado, a relação desconectada. Bom, esse bloqueio no relacionamento com Deus leva a uma vida de matemática. Sabe aquele negócio fazendo contas? A gente começa a fazer contas. Então esse mais esse. Não estou contra ser matemático ou fazer contas. Mas é aquela conta em que a gente faz a conta e não coloca nessa matemática da vida a interferência de Deus. O projeto da construção, pastor, da igreja. O que seria sem Deus? A gente começou esse projeto da construção pensando assim, xiii, não vai dar, não é isso? E até agora eu acho que não vai dar. Acho que matematicamente falando, não vai dar mesmo. Vai dar, pastor? Vai dar não. Daqui a umas 2 semanas vai ter que falar assim, fulano, para. Na matemática humana, mas a gente sabe que tem um Deus que interfere nas nossas realidades, amém? Então, quando a gente se conecta com o céu, a gente olha a vida apenas de uma perspectiva matemática. A gente começa a ser insensível espiritualmente. Prega-se, ensina-se, ouve-se, lê-se, mas entra por aqui, sai por aqui. Ou seja, alguém que está doente da sua alma, espiritualmente falando, é um morto na igreja. É uma pessoa dormindo, né? Não se mexe, não faz, não está disponível. Você pode ajudar aqui? Não
posso, porque a alma está doente, não posso ajudar, não posso pôr a mão, não posso fazer, não posso me envolver, não posso me comprometer, porque a sua alma está doente, longe de Deus, desconectado com os céus, desconectado com a igreja, desconectado com a obra, desconectado com a Bíblia, desconectado com o culto. O culto, você entra, sai, está sem graça, nada me interessou, porque a alma está doente, é um bloqueio espiritual. E aí, a gente começa a viver a vida só para a gente, é um egocentrismo. Eu vivo para mim, resolvo só os meus problemas e insensível ao próximo. Bom, ufa, depois de escrever toda essa doença, e agora faltar 3 minutos para acabar o tempo, pastor, maldade, gente, coisa feia. Fiz uma conta matemática, agora estou triste, né? Falta só 3 minutos. Bom, eu queria, nessas minhas poucas páginas... 20 para as 20 para as 11? Ufa, então peraí. Ufa. Então, vamos ver um caso na Bíblia de pessoa assim? Você vê que isso acontece com muita gente. Em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver a partir do verso 1 o caso de Elias, o profeta Elias. Nós vamos ver como Elias é uma documentação bíblica de alguém que estava com a sua alma abatida. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. O Bruno vai colocar ali também, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Diz aí, a história é bastante conhecida. O profeta Elias, antes de começar a ler, Elias é aquele profeta, né, que foi usado por Deus para confrontar os profetas de Baal, os profetas de outros deuses. E ele vivia numa época em que o rei Acabe, né, até uma expressão, o nome dele é bem sugestivo, né, ele queria acabar com tudo, né, e a mulher dele era um nome fantástico, Jezabel, né. Jezabel é uma bonita, né, para a filha, do neto, mas não recomendo não, porque Jezabel era perversa. E aí Acabe com Jezabel, ele queria acabar com Jezabel, mas não, Jezabel acabou com ele. Ele era um marido mandado, né? Ele era o rei, mas ela que mandava. Mas enfim, era uma dupla fantástica. E aí Deus agia, mas o rei se opunha. E aí o verso 1, capítulo 19, diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, ou seja, destruído os deuses, né? Confrontado o que estava errado, e como totalmente mataram todos os profetas da espada. Então Jezabel, a rainha boazinha aqui, né, ironicamente falando, mandou um mensageiro a Elias a dizer, assim me faço deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, até amanhã essa hora você está morto, meu filho. Vou matar você, vou mandar te matar. Assim diz essa senhora honrosa chamada Jezabel. Verso 3. O que vendo ele, veja, vendo ele, você ouviu isso, quando ele olhou para isso, olhou para a história dela, olhou para o que ela falou, se levantou e para escapar com vida, mas peraí, ele não tinha acabado de confrontar vários profetas de Deus, e agora a rainha vem, faz uma ameaça de vida, e aí agora ele olha para aquilo, veja a perspectiva do olhar, olhou, se levantou e fugiu para escapar com a sua vida. Se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Verso 4. Ele, porém, foi ao deserto, veja, agora não era mais só um lugarzinho, ele queria ficar sozinho. Foi para onde? Deserto. Caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Lembra que eu falei agora há pouco? A reação da alma batida de ficar sozinho, no canto chorou. Aqui está Elias, indo para um lugar deserto, sozinho, lá no meio, debaixo de uma árvorezinha. E sentou-se debaixo do zimbro e pediu o quê? A morte. Agora é o quadro da alma batida, extremo. Agora eu só quero morrer mesmo. Já não queria que a rainha lhe matasse, ele queria ele mesmo matasse a si próprio. E disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse, levanta-te, come. Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. Veja, até sem comer e sem beber ele estava. Lembra aquela perspectiva dos sintomas de alguém que está com uma batida? Nem comer ele queria. Aí o anjo foi lá e, igual a mamãe, o esposo vai lá, não, meu, come, porque você vai morrer. O anjo vai lá, come, né? Você vai morrer, não come, né? E aí, o verso 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Verso 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Ou seja, ele correu, que não desenfreado, fugindo, correndo. E aí o verso 9, já no deserto não era o suficiente que aparecia anjo. Aí o verso 9, e ele entrou numa caverna.
Queria se esconder mesmo. Entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? O verso 10, ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Eu sou o melhor das pessoas, mas estou sendo vítima da oposição, a pressão contra mim. Está vendo? O chororô. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram os seus altares. Todo está errado, eu estou certo. E mataram os seus profetas à espada. E só eu fiquei. E busco a minha vida para me tirar. E Deus lhe disse: sai para fora. Quero parar aqui, porque a história é longa e interessante, né? Depois Deus se apresenta e ele vai e ele passa essa hora. O profeta Elias foi vítima da doença da alma. Ele foi atingido por esse vírus, né? Que se chama doença da alma. E justamente depois que a rainha Jezabel perseguia por ter desafiado os profetas de Baal. Isso trouxe uma angústia profunda no coração de Elias, ao ponto de ele fugir, se esconder, ficar sem comer, ir mais longe, esconder no deserto, na caverna, chorar, ficar sem comer e pedir a morte. Sabe por quê? Porque ele estava doente da alma. O segundo caso, o segundo exemplo que nós temos é outro profeta, o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 20, verso 14 a 18. Veja comigo, em Jeremias capítulo 20, outro grande homem de Deus que se deixou abater com essa doença, chamada doença da alma. Jeremias capítulo 20, verso 14 a 18. Diz lá, Jeremias 20, 14 a 18. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? E antes de falar sobre ele, nós temos que entender que Jeremias foi usado por Deus para pregar a uma nação que estava endurecida. Ou seja, ele pregava, e o povo dava bolas dentro de uma situação dele. E aí você imagina, Deus fala: você vai pregar, mas o povo não vai te ouvir, hein? Ah, tá bom, senhor. Vou continuar. Aí ele diz assim: você vai pregar, mas não vão te ouvir, tá? Não, tá bom, senhor. Vai passar uns dias, o negócio vai afetando, né? E aí ele correu: eu vou pregar de novo, eu não quero. Todos de anos e anos de pregando. Deus: você vai pregar, mas o povo não vai te ouvir. Aí ele falou assim: cansei, né? Você pode pregar para a parede, né? E aí o capítulo 20, verso 14 e 18 diz assim: maldito, agora aí, depois de bom tempo pregando e ninguém dando ouvidos para ele, maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como a cidade que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouço o clamor pela manhã e ao tempo pelo meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Ou seja, na hora que nasceu, por que eu já não morri ali na hora de nascer da minha mãe? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. E o verso 18: por que saí da madre? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Qual é o diagnóstico aqui de Jeremias? Doença da alma. Por quê? Frustração. Ou seja, martela e a pedra não quebra, né? Fala, e o povo prega e nada. Tem pastor que é assim, né, pastor? E Deus manda, tem certos missionários que Deus manda para alguns lugares assim. Vai lá, meu filho, só que não fala para ele que vai ser assim, né? Vai. Ele começa a descobrir isso depois. Pegou para ninguém. Eu vou falar: fica fiel aí, amigo. Fica fiel. É o que Deus queria para Jeremias. Na verdade, toda a mensagem entregada, ela é ao mesmo tempo de salvação e de condenação. Ou seja, para que ninguém diga: mas ninguém me falou. Deus mandou Jeremias. Se alguém dissesse: mas o senhor não falou, Jeremias estava lá, se esgoelando para tentar transformar o seu coração, e se recusou. A mensagem ao mesmo tempo é salvação e também uma declaração de que aquela pessoa está condenada. Mas Jeremias não aguentou isso não. Depois de alguns anos ele arrochou. E a sua alma ficou abatida e ele desejava a morte por se frustrar em seu projeto de vida. Terceiro caso. Uma história, agora é uma mulher. Você pensa que é só homem? Fica assim? Não. Tem até mulher que fica com a alma abatida. Um caso aqui clássico é em Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos falar da sogra. Só gente boa. Sogra, gente boa, né? A sogra é Noemi. Em Ruth, capítulo 1, verso 3. A história é terrível aqui, né? Em Ruth, capítulo 1, a época lá em Israel, em que a situação não era fácil. Israel estava passando por dificuldades, vem essa família e vai para outra região e lá começa a encontrar alimento, e chega depois de um tempo, essa história começa a ficar diferente. Ruth 1, verso 3. Aqui morre o marido, o pai de família, o patriarca, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Até aí, perdeu o marido, mas ficou 2 filhos, né? Até aí, na lei da matemática, perdi 3, perdi 1, ainda vai, né? Verso 4.
os quais tomaram para si mulheres moabitas, eram alvo de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E aí o verso 5, e morreram também ambos. Quem? Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de 2 filhos e seu marido. Agora ficou ruim a coisa, né? Ou seja, morreu, mas não ficou viúvo. Agora vai lá e morre os 2 filhos, né? E aí a situação agora é aí, só ficou com as 2 noras. 2 noras e uma sogra é uma relação meio conflituosa, já de cara. Viver 2 noras e a sogra, realmente se decidiu a isso, tá? Depende da perspectiva, né? E aí, verso 6. Então se levantou ela, as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, por campo da terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando de volta. Você estava ruim aqui? Vamos mudar de lugar, porque aqui o negócio só morre. Vamos embora daqui, vamos mudar daqui, porque lá parece estar melhor. Assim era a perspectiva dela. Verso 7. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. Por isso saiu do lugar onde estivera e suas noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, ou seja, ela falou, estou indo, e elas foram juntas. Aí no meio do caminho, ela virou para as noras, no verso 8, e disse, olha, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use com o rosto de benevolência, como vós usastes com os conhecidos e comigo. Tipo assim, ó, não precisa me acompanhar não, fica aí, eu vou sozinha, pode ficar aí, volta para a família de vocês, Deus vai abençoar vocês. Verso 9, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido, né? E beijando-os, ela levantou a sua voz e chorava. Verso 10, e disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Aí que estavam as 2 noras, não sogra, onde você for, nós vai também, não, vamos para a senhora, pode, vamos embora, vamos junto. E ela, verso 11, porém Noemi disse, voltai, meus filhos, por que vocês vão comigo? Tenho eu ainda algum filho para o futuro dar para vocês? Para que vocês esperem para ser seu marido? Verso 12, voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Quer dizer, ela estava se achando tão coroa que não ia casar de novo mesmo, né? Embora quem ficou viúva pode casar à vontade. Aí o verso ainda continua, ainda que eu dissesse, tem esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, verso 13, vocês iam esperar até que eles viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? E aí o verso 13 que nos interessa a expressão, não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ou seja, qual é aqui a perspectiva de Noemi? Os fatos, as perdas, horríveis, é claro, as noras até querendo estar com ela, mas de repente, a circunstância, ela olhou para os fatos e onde está Deus? Lembra do salmista dizendo? Deus está distante? Aqui é a perspectiva. Deus está longe, Deus me abandonou, Deus me desamparou, como se quando os problemas vêm, Deus também se vai. Essa era a perspectiva de Noemi. Ou seja, a sua alma estava abatida, não apenas pelos fatos das perdas, mas porque ela olhava para os fatos e não via Deus em sua história, em sua vida. Noemi ficou com depressão, porque perdeu marido, filhos, mas perdeu principalmente a perspectiva de Deus. Ela perdeu a alegria de viver e ela decidiu se isolar, até mesmo da pequena família que lhe restara, as 2 noras. E aí ela se sentiu, na verdade, abandonada por Deus. Ora, não são os 3 exemplos clássicos de servos de Deus, servas do Senhor, que foram atingidos pela doença da alma? Ora, se Elias foi atingido, Jeremias foi atingido, Noemi foi atingida, e tantos outros da história, poderia citar outros exemplos, Pedro, por exemplo, né? E tantas outras pessoas da Bíblia. E eu e você? Será que pode acontecer conosco também? Pode um crente, um servo do Senhor Jesus, ficar doente na sua alma? O que você acha? Pode? Pode um cristão, um servo do Senhor, né, de verdade e tal, ficar doente na sua alma? Pode ou não? Hã? Não deve, mas pode. E a razão é? Hã? Qual é a razão principal? Pastor, o senhor não apresentou a sua família aqui? Deixa eu comentar. Qual é o seu nome? Débora. A senhora? Hã? Ah, é? Então eu sou o país. Você viu? Você viu o ela estava ouvindo? Henrique. Muito bem. É que eu não estou ouvindo essa igreja, estou de férias, né? Eu não sei se é dela, às vezes não. Ah, então nós estamos aqui.
Ah, então tá certo. Estava aqui junto, né? É que eu estou de férias. Era um encontro de casais. Ah, é? Ah, legal. Na área de PDA. Mas eu queria apresentar, vocês ficaram à vontade, se a pessoa responder, né? Eu faço questão de ouvir o que você está falando. Não, fica tão à vontade, eu quero ouvir o que você está falando. Pode falar de novo, para mim ficou mais perto. Problema bem da minha, pode ficar. Exatamente isso. A mãe dos ouvintes tem razão. É isso. Se a gente se deixar levar nessa hora, a gente acaba ficando doente. Então, e aí? Doença da alma tem cura? Que agora é a próxima parte. Já falei da doença, falei de doentes, falei da destruição que causa. Agora temos 9 minutos para falar do remédio. O remédio, tem remédio? Tem remédio. Onde está o remédio para a doença da alma? Como diz aí no livro jurídico, tem uma expressão que quando o advogado discorda do juiz, né, ele começa assim, tá vendo, excelência, com todo respeito, né, com todo respeito ao senhor e à sua posição, excelência, né, aí ele fala o que ele pensa. Dá para ver a nossa psicóloga Raquel e outros que possam dar formação aqui na história, com todo respeito àqueles que têm uma proposta nessa área, a gente já conversou, estou brincando que a Raquel já conversou sobre isso, mas muitos procuram a solução da doença da alma nos consultórios de especialistas clínicos, como psicólogo, psiquiatra, neurologista e outros especialistas que lidam com essa questão. Hoje parece que é chique, né? Você vê aquelas pessoas famosas fazendo terapia, falando em análise, os ricões vão falando em análise, né? Ou você faz análise? Não, você não faz análise? Nossa, eu vou no meu terapeuta, né? E aí as pessoas vão fazendo análise. É incrível como virou hoje um status praticamente social, né? Fazer análise, fazer terapia, frequentar sessões de psicanálise, assim por diante. Bem, as análises, né, ou essas análises terapêuticas, afinal de contas, elas são fundamentadas em quê? Como elas lidam com essa questão da doença da alma? É importante entender que os profissionais dessa área, são sérios os profissionais, eu não quero questionar a seriedade dos profissionais, mas qual é a proposta que se tem dentro da análise da terapia, da psicanálise em geral? Ele se coloca como um ouvidor. Já viu? Quem não foi, já deve ter visto algum filme, né? Tem alguns até chiques, você senta naquele divã, né? Costa a cabeça, né? Todo mundo é assim hoje, né? Então, talvez nos consultórios mais chiques, conta meu filho tudo, ele tá lá assim, né? E aí, depois? E depois aí você começa a contar o rosário. Isso. E depois? E como você reagiu, né? Ele passa a ser um ouvidor, inicialmente, dos fatos, né? E aí, ele se torna um mentor, um conselheiro durante aquelas sessões. Isso é uma parte da terapia. E começa a aconselhar sobre mudanças comportamentais, mudanças ambientais e também sobre a causa, a origem da culpa. Talvez a culpa não é sua, é de outro. E essa é a base da análise pura e simples. Os grandes pensadores que deram origem à terapia e à psicanálise são nomes conhecidos, né, como Freud, Carl Jung, Klein, Kohut, Lacan, entre outros, né, que foram os detentores das principais teorias da psicanálise. Poderia ler cada um deles e você vai encontrar um pouquinho de cada um. Já li a respeito de cada um deles, não profundamente, mas já li o suficiente para entender como funciona. Além dessa questão da análise por meio de ouvir e tornar-se um mentor sobre as mudanças de comportamento, ambiente e até mesmo da relação da culpa, existe também aqueles que tratam mais na área clínica, a utilização de alguns tratamentos com medicamentos, né, o chamado tratamento medicamentoso, né? Não, medicamentoso, né? Medicamentoso. Como, por exemplo, alguns tranquilizantes, alguns calmantes, inibidores, recomposição de química neurológica e outros tantos, né, medicamentos que acabam sendo coadjuvantes, ou seja, participam nesse processo da superação daquela dor, daquela doença, em busca da cura da doença da alma. Bom, apesar dessas contribuições isoladas, dessas terapias, eu não estou dizendo que elas não ajudam, e elas têm uma função sim, nenhuma delas, eu quero enfatizar isso, nenhuma dessas análises ou terapias, ou receitas, ou soluções, por mais caras que sejam, nenhuma delas é eficiente plenamente na cura da doença da alma. Por quê? Porque é uma visão de homem para homem. E, aliás, o medicamento é para o lado físico. E onde está a doença?
na alma. Como ajudar com o medicamento a questão espiritual, se o acesso é apenas ao lado físico? Eu entendo que pode ser, como diz, coadjuvante no processo. Eu mesmo, já aconselhando pessoas que tinham certas dificuldades, entendi que além da solução espiritual, dependia também de uma ajuda química, uma mudança. E há casos que, de fato, precisam ser uma coalizão de forças para que a solução aconteça. Mas, para a doença da alma, somente o próprio Deus tem a cura. Amém? Somente Deus tem a cura, e eu quero mostrar isso biblicamente nesses 3 minutos que restam. Estou de olho, pastor. Primeiro, o que Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30? Vamos ler lá? Bruno, põe, por favor. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. O que diz lá? Texto bastante conhecido. Está aí na tela se você quiser. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Antes de mudar a página, veja aí. A palavra oprimido é a mesma que deriva de doença da alma, ou seja, abatimento, né? Ou, aqui nós temos essa expressão que envolve uma alma abatida. Essa opressão é uma alma cansada, uma alma doente, adoecida. Então, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, com a doença da alma, e onde estava o alívio? Ele disse, e eu vos aliviarei. E aí o verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso, refrigério, saúde para as vossas almas. Então, uma alma doente, adoecida, onde ela encontra o remédio? No Senhor Jesus. E aí diz o verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essa opressão aí que Jesus disse é o caso da alma batida, a alma doente. E é ele que se apresenta como sendo o próprio remédio. É ele a própria cura. Ou seja, ele personificou, é em mim que você vai encontrar a cura para a sua alma batida. Então, se você crê na Bíblia, você já sabe que só existe cura para a alma batida na pessoa do Senhor Jesus. Eu não estou aqui diminuindo o valor e a importância daqueles que ajudam uma pessoa a encontrar a cura no Senhor Jesus. Por exemplo, um pastor pode ajudar alguém, não pode? Mas não é nele que está a cura. O pastor Tomé pode ser o melhor conselheiro do mundo, o melhor mentor, mas a cura não é ele. Mas ele pode levar alguém a encontrar a cura na pessoa do Senhor Jesus. Um psicanalista, alguém que faz terapia, ele pode, não tem a cura, mas se ele for usado por Deus, ele pode ajudar aquela pessoa a encontrar a cura no Senhor, ainda que com auxílio de algum medicamento. Então, quando alguém está com a alma batida, qual é a primeira solução? Então, tem alguns que usam um remédio que é Como é que é? Deixa eu criar, aqui o Mota está aqui, eu tenho que tomar cuidado com essa... OPM é um remédio interessante, é aquele ore por mim, né? Ore por mim, sabe? É um remédio ore por mim. Então, algumas pessoas estão procurando esse remédio. Chega aqui, eu estou com ora por mim. Mas eu quero dizer que isso em si não traz a cura. Mas, pastor, então não adianta orar um pelo outro? Não adianta. Mas só que tem um lado personalíssimo, que cabe a mim, assim como para ser salvo. Eu posso orar para que Deus salve a vida de alguém e a pessoa é salva pela minha oração? Não. Uma pessoa só é salva quando ela própria ora, não é assim? E quando alguém é curado de uma doença da alma? Quando ela própria recorre àquele que é o remédio. Portanto, começa a terapia dos céus para aquele que está doente da alma, quando ele dobra os seus joelhos para orar, falar com o Altíssimo, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, e ali você vai colocar para ele o que está incomodando o seu coração, aquilo que está te machucando, ferindo, aquele que está dentro da sua alma. E ali, quando essa oração é verdadeira, sincera, objetiva, inicia o processo da cura da alma. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, tem gente que fala assim, chega nesse ponto,
Aí a gente pergunta, né, como conselho, e aí, você orou? Não orei, pastor. Hoje, na hora do almoço, eu orei. Falei, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Não, mas espera aí, você orou sobre o quê? Sobre a comida? Não, mas e sobre a sua alma doente? Tem gente que fala que está orando, que já orou, mas não falou claramente com o Senhor. Sabe aquele negócio de puxar lá de dentro e derramar a alma perante o Senhor? Só assim começa a cura. O processo de cura é quando nós nos debruçamos sobre o Senhor e apresentamos o real problema. E ali abrimos o coração. Aí começa a doença. Então não adianta orar qualquer coisa, a oração tem que ser clara. O Senhor tem poder para curar depressão, angústia, tristeza, traumas, e resgatar a estima pessoal, ajudar-nos a ter uma imagem correta daquilo que Deus quer de nós mesmos. É Ele que é capaz de trazer a resposta para qualquer alma doente. Vou parar aqui, uma outra vez, oportunidade, a gente fala sobre isso. Das minhas 17 páginas, eu percorri 8, e os próximas etapas seria falar sobre o tratamento em si, como Deus trata a cura, e como é isso na prática. Eu vou só citar algumas coisas, como, por exemplo, afinal, como Deus trata a doença, por onde ele começa, quais são os caminhos, quais são os métodos. Isso aí fica uma próxima oportunidade. Eu espero que você seja abençoado com essa reflexão e considere diante de Deus, né, que ninguém precisa ficar doente da alma e permanecer assim. Você pode... Há uma expressão que eu ouvi esses dias, diz assim, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Ou seja, a nossa relação com a doença da alma, você não pode evitar que as circunstâncias cheguem, mas se você vai deixar que isso estrague a sua alma, é uma decisão sua. E aí é diante do Senhor que nós tratamos as questões. Amém? O último minuto, alguma pergunta, um comentário? Isso bem, pastor? É isso aí. Sua camisa aqui, né? Faz sempre um dó a suada na camisa aqui. Você está frio, mas é isso. Deus abençoe os irmãos e que Deus nos dê vitórias sobre essa área, assim como as demais áreas que estão destruindo servos de Deus. A gente tem visto pessoas importantes na obra, em qualquer contexto, né? E sendo destruídas por causa dessa questão da doença da alma. Não se deixe destruir, né? Deus tem a vitória para a sua vida e para a minha vida. Amém? Que Deus nos faça vitoriosos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos colocar em pé, enquanto os demais vão chegando das salas. Nosso desafio essa semana é este versículo aí que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos falar todo mundo junto, primeiro o versículo e depois a referência, vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Vamos de novo, agora que vocês conseguem ler aí. E a palavra um pouquinho difícil é galardoador, para conseguir todo mundo ler junto. Vamos lá? Mais forte. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. É impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé, se a gente não tiver na vontade dEle. Podendo gerar doenças da alma, mas podemos ficar tristes, mas o importante é estar sempre dentro da vontade de Deus, no nosso descanso, no nosso sábado, que é Jesus, que é o nosso caminho, a nossa verdade. Porque Ele é o que nos abençoa,
aquele que busca a vontade dele, amém? E por isso ele é grande, ele é o Senhor muito digno de louvor, de dar toda a honra, toda a glória, que é o que nós vamos cantar agora. Enquanto estivermos tendo o nosso momento de dízimos e ofertas aqui na frente, as crianças têm a caixinha para missões. Pode se assentar. Damares, tá aqui? Tá aqui. Bom dia. E aniversariantes essa semana tivemos alguém fora do nosso cadastro, do nosso acervo? Ninguém? Então, nosso encerramento, nossos avisos, antes da gente se despedir. Nossas programações regulares continuam todos os domingos, aqui, 9h30, à noite às 19 horas também. Hoje à noite estaremos aqui para o nosso culto de louvor e adoração. Além disso, no próximo domingo, teremos no dia 28, às 19 horas, o nosso culto focado em missões. Teremos a presença do pastor Helenildo. Ele vem lá de Alzira Franco, para quem não conhece. Não é muito longe não, né, pastor? É aqui pertinho, Santo André. Então, só o nome que parece muito diferente, mas é aqui próximo da gente. Ele estará palestrando, ele pregando para a gente nesse culto focado em missões, tá bom? E depois do culto, a gente vai continuar fazendo nossas atividades de comilanças aí que a gente gosta de fazer, de comunhão, comes e bebes. Então, aqueles que puderem trazer, para a gente ter um momento junto aqui no final do culto. Aqueles que não puderem trazer, não se preocupe também, a gente vai complementar também com mais comidas aí, mas participe, todos estão convocados a participar desse momento de comunhão após o culto, trazendo ou não comidas, comendo ou não também, para a gente poder ter esse momento juntos, tá bom? Que mais? Batismo, no dia 4 de agosto, estamos programando a igreja para esse batismo no domingo.
E aqueles que estiverem interessados, já temos alguns candidatos, mas fale com o pastor Tomé, quem mais estiver interessado, buscar saber como poder participar disso, também membresia, para a gente agregar mais pessoas à nossa igreja, amém? O nosso projeto de construção continua, ele está numa fase de conclusão da primeira etapa, então nas próximas 2 semanas aí a gente conclui o primeiro contrato que a gente fez com a construtora, que é a parte de fazer o subsolo da garagem, fazer o caixote, enterrar dinheiro no chão, brincando, mas para a gente ter aquela primeira etapa da garagem. Mas continua o desafio, vamos continuar essa obra, completar a garagem e ir para frente, mas precisamos de incentivar as pessoas, agregar mais pessoas colaborando com o nosso projeto, para que possamos ao menos conseguir fechar a garagem e quem sabe mudar para lá de alguma forma e a gente ter um espaço maior do que aqui. Se não for isso, a gente já precisa procurar um lugar maior, porque cada dia a nossa caixa de sapato está mais apertada, o pé está crescendo, então a gente precisa comprar um número maior daqui para frente, tá bom? Vamos orar por isso e agregar pessoas que possam colaborar com esse nosso projeto. Está aí o compromisso, então divulgue isso. Oração, pastor Tomé? Quadrangular. Homens, mulheres, podem vir. Se quiser usar um chapéu, né? Se alguém tiver um chapéuzinho lá do Nordeste, pode vir também. Viu, Cristiane? Pode pegar aquela sua calça jeans. Então venham bem a caráter. E nós teremos um pregador nordestino, tá? É o pastor Helenildo, que está pastoreando a Igreja Batista Bíblica em Alzira Franco, Santo André. Então ele vem falar aquele estilão lá da nossa região, tá? Então bem bacaninha, pode vir aí, viu, Silvano? Pega Damião ali, bem bonitinho. E quem quiser usar um chapéuzinho bacana, viu, irmão? Pode vir à vontade, aquele dia, tá? Jovino já preparou o dele, né, Jovino? Isso. Muito bem. Ainda, se você deseja ser batizado, nós estamos toda terça-feira aqui, às 19h30, preparando as pessoas, né? Nós estamos aí com os irmãos, aqueles que estão terminando o curso, e se você, estamos te aguardando, tá? Então está se aproximando o dia para esse grande batismo aqui na nossa igreja. Vamos nos colocar de pé então? Eu vou orar e o pastor Antônio vai dar a bênção pastoral, tá bom? Já que ele veio animado aí. Um assunto muito importante isso aí, viu, amados? Eu gostei bastante porque até eu falei um dia aqui, na EBD, sobre a visão de Augusto Cury, né, aquela visão multifocal, é uma visão científica. No entanto, ele falou disso aí, me chamou a atenção, pô, é a ciência comprovando a Bíblia, né? É bacana isso aí. A Bíblia é submissa, aliás, a ciência é submissa à palavra de Deus, né? Quando ele falou, depende para onde você olha, né? A visão científica do Augusto Cury, quando para a janela que a gente olha, né? É bem interessante isso aí. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra pregada nesta manhã. Nos ajuda a entender a cada dia o propósito do Senhor para nossas vidas. Eu sei que o mundo tem tentado nos desanimar, tirar-nos do propósito maior, mas o Senhor é maior que tudo isso. E por isso, ó Pai, nós confiamos em Ti. Nós almejamos a cada momento fazer a Tua perfeita vontade. Que as batalhas venham apenas servir para nos amadurecer, para nos fazer olhar para Ti cada dia mais, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra perfeita, gloriosa e absoluta para nossas vidas. Eu Te louvo em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.